e esta semana vamos falar sobre o mercado de ações brasileiras, vamos falar também sobre fundos de investimentos e como anda o cenário Brasil, que está terrível na data de hoje, mas vamos lá. Estamos aqui iniciando a quarta live do ciclo de 5 lives para falar da Bolsa de Valores do Brasil. Nosso canal no YouTube continua crescendo. Aos poucos estamos agregando conteúdo para vocês aí que tem um pouco de curiosidade sobre o mercado financeiro e como investir na Bolsa de Valores do Brasil. Na semana que vem falaremos um pouco mais aí sobre ETFs e BDRs. Gostaria hoje de apresentar a vocês aqui o primeiro gráfico. É o gráfico aí da B3, né, que é a nossa Bolsa de Valores no Brasil. E este gráfico mostra o quanto está em queda a nossa bolsa nos últimos 3 meses, né? Nossa bolsa aí iniciou uma queda abrupta desde julho deste ano e agora não sabemos se ela continua caindo ou se ela vai subir. Para quem viu meus stories hoje, eu acabei de postar o touro da Bolsa de Valores B3, que foi inaugurado em São Paulo hoje, similar ao touro da Bolsa de Valores de Nova York, e esse touro ele mostra aí uma força da Bolsa de Valores do Brasil, que cada vez mais tem entrado investidores e cada vez mais está crescendo o âmbito das pessoas no Brasil em querer investir na Bolsa de Valores do Brasil. Isso faz com que a gente torne, né, cada vez mais robusto o nosso mercado de investimentos e mostre o nosso caminho, né, que sai da poupança e passa a investir em ações, em fundos imobiliários, como nós falamos na semana passada. Então, para quem quer saber um pouco mais de fundos imobiliários, pode se juntar no YouTube. Coloquei lá hoje a live completa da nossa terça passada sobre fundos imobiliários. E hoje falaremos um pouco mais do mercado de ação. E o mercado de ação, no momento que nós estamos, é um momento de medo, né? É um momento de receio, porque a bolsa está em constante queda. E quem não investe, a minha sugestão é, agora é a hora. Porque nós temos ações de muita robustez, num preço muito competitivo para você entrar. Mas também temos ações que estavam muito especuladas, e essas ações hoje estão com baixo valor agregado. Então nós vamos comentar um pouco delas agora. As ações da Bolsa de Valores do Brasil e como o empreendedorismo faz com que essas empresas coloquem as ações na bolsa. A primeira delas que eu quero mostrar aqui para vocês é uma ação que eu tenho bastante na minha carteira e na carteira das pessoas que eu auxilio, que é a ação do Itaú. A ação se chama ITUB4. A ação do Itaú hoje está custando R$ 22,76. Se você olhar, é uma ação que está muito barato para o padrão de banco que é o Itaú. Hoje os bancos eles estão entre as melhores ações para nós investirmos no Brasil. Entre eles o Banco do Brasil, o Santander e o Banco do Bradesco acompanham aí o ranking do top 4 bancos no parâmetro da B3 de análise para a gente que está investindo, que a gente quer agregar cada vez mais conteúdo e conseguir aí fazer bons investimentos. Para quem não entende nada deste gráfico, a linha verde ela mostra o valor da ação no decorrer do tempo, né? O Banco do Itaú começou a vender as ações da Bolsa B3 antes de 2011. Nos últimos anos, desde 2019, já alavancou alguns picos de quase R$40 e atualmente está R$ 22,76. Isso significa que o Itaú perdeu valor no tempo? Não, pelo contrário. O Itaú hoje ele está sofrendo consequências do mercado brasileiro, né, com a queda da Ibovespa. Então ele está sofrendo com essa queda. Isso faz com que ele também caia junto com as maiores ações do Brasil. Para todo mundo que investe, de julho deste ano até agora, em novembro, os meses estão sendo cada vez de mais queda no valor das ações, mas ao mesmo tempo de maior aporte. Para quem quiser aportar mais valor, agora é o momento da gente aportar. Por quê? Porque as ações boas, como a do Itaú, estão com preços promocionais, né? Nós brincamos que a bolsa está em liquidação.
Então, para você que ainda não investe, o momento de medo, de receio, é o melhor momento de entrar na bolsa, porque algumas ações muito boas estão com baixa devido à especulação. Fazendo um pouco melhor a análise deste gráfico que a gente encontra no Google, do Itaú, por exemplo, ela abriu hoje a 23,08, ela teve um pico de 23,41 e ela fechou o dia a 22,56. Quando a gente fala isso, é a variação do preço durante o dia na Bolsa de Valores. A ação é negociada a todo segundo e aquela variação do pico de mais alto com o pico de mais baixo faz com que essa ação seja variada. Quem mexe com trade negocia várias ações no mesmo dia. O market cap hoje do Itaú é de mais de 215 bilhões de reais, ou seja, eles têm um patrimônio muito forte. E o P/E ratio, né, que é o P/L, é o patrimônio sobre o lucro, é de 7,67. Esse é um patrimônio sobre o lucro considerado bom para as ações no Brasil. Ela paga um dividendo sobre cada ação de 3,45 e isso mostra com que isso faz com que a gente receba todos os meses uma quantidade em dinheiro na nossa conta que podemos reverter em novas ações ou então comprar outras ações ou outros fundos imobiliários, sempre diversificando a nossa carteira, né? Quando a gente pega a ação do Itaú no último ano, né, que é 52 semanas, a gente vê que ele bateu no último ano um pico de R$ 34,34 e a menor dele está agora nesses últimos tempos em torno de R$ 22,36. Então essa é uma análise de uma ação que a gente pode correr facilmente e garantir aí uma boa escolha, né? Quando uma ação está em baixa, como vocês veem aí o gráfico do Itaú mais à direita, ela significa que ela pode voltar a crescer. Não necessariamente vai voltar a crescer. Um outro exemplo que eu trouxe hoje é um exemplo da Petrobras, por exemplo. A Petrobras lá em 2016, se todo mundo se lembra, nós passamos por uma crise tremenda na Petrobras quando foi descoberta o envolvimento dessa empresa na Lava Jato. Então, se você observar o gráfico da Petrobras, o pico negativo dela foi justamente durante as investigações da Lava Jato. E quem investiu naquela época, será que está ganhando ou não, né? O que vocês aí acham das ações da Petrobras hoje? Hoje ela está com uma leve queda, em torno aí de R$ 27,27, mas quem comprou lá atrás, comprou abaixo de R$ 10. Quem comprou em 2016, durante a crise da Lava Jato, conseguiu comprar Petrobras abaixo de R$ 10. Então deve estar rindo à toa nos dias de hoje, além de ganhar um dividendo, né? Está aí na coluna do meio, dividend yield, de 18,79%. Ou seja, para cada R$ 100 investido, você pode receber em torno de R$ 18 de dividendos mensais. Isso é um retorno fora do comum, né? A Petrobras hoje ela está pagando um retorno fora da curva, mas para quem tem aí um ponto de investir e tem uma carteira diversificada, vale muito a pena colocar um pouquinho do seu investimento em ações como a da Petrobras. Qual que é o contra hoje da Petrobras? A Petrobras é uma ação que ela sofre muita interferência do governo. Então, quando a gente sofre interferência do governo, mostra que qualquer besteira que o presidente fala, que um ministro fala, ela sofre diretamente o impacto no seu valor da ação. Então, isso pode variar dia a dia e você tem que fazer um planejamento a longo prazo para garantir que as suas ações, aquilo que você compra e aquilo que você vende, vale a pena no longo prazo. Sempre olhe para as suas ações. O meu método de investimento, eu busco olhar para a minha carteira de ações pelo menos uma vez por mês e redistribuir entre ações de alto valor e baixo valor. Aquelas ações que se valorizaram muito, eu não costumo deixá-la inflar muito na carteira, porque eu já aprendi com o tempo. A próxima ação que eu vou mostrar aqui, que é a ação da Magalu, ela me mostrou e me provou com o tempo que numa época de alta especulação, de muita gente falando daquela ação, muita gente elogiando aquela ação,
um mercado extremamente especulado, e eu buy and hold, eu comprei e segurei aquela ação, poderia ter vendido num ganho pequeno que nós tínhamos, e hoje essa ação está sendo negociada a R$10. Então a ação de Magalu, que é a próxima que eu vou apresentar, ela tem muito a ver com esse gráfico aqui da Petrobras. Só que hoje a gente está na Petrobras em ascensão, visto quem comprou lá em 2016, durante a crise da Lava Jato e aquelas investigações, pagou muito barato. Hoje quem compra a Petrobras já está pagando em torno de 27, 27. Pode ser que ela suba ou pode ser que ela volte a cair. O gráfico ele é sempre um serrote, tem dia que está lá em cima, tem dia que está lá embaixo, e a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas o que a gente sabe que as ações elas são mercado de variáveis. O mercado de variáveis a gente vai ter dias de luta e dias de glória. Nos dias de luta são os dias de baixa, onde a gente comprou uma ação mais cara e aquela ação desvalorizou. Dias de glória vão ser quando a gente comprar uma ação a R$10, por exemplo, no caso da Petrobras, e 4, 5 anos depois ela valorizou 200%, fora os dividendos que a gente vai recebendo durante o caminho. Então, quando você vai comprar uma ação, quais são os pontos que você deve olhar? Primeiro, o custo da ação. Segundo, se aquela empresa faz sentido para você, se você não está comprando só baseado nos números, se você acredita nos princípios daquela empresa. Terceiro, o quanto que aquela empresa pode te retornar de dividendos. Nem sempre uma ação que paga dividendos é a melhor ação. Pode ser que alguma ação que não paga dividendos, mas a empresa reinveste os lucros, seja melhor do que uma ação que paga dividendos. Normalmente as ações que pagam dividendos são aquelas empresas mais consolidadas, onde o investimento dela, o reinvestir dela, é de uma forma orgânica e ela ainda sobra uma parte do lucro para dividir entre os acionistas. Empresas, por exemplo, fintechs, que são empresas que estão nascendo e crescendo, normalmente elas não pagam dividendos. Por quê? Porque todo o lucro que ela vai ganhar, ela vai reinvestir para crescer cada vez mais. Quando a gente passa para uma ação, que eu já citei aqui, por exemplo, Magalu, essa daqui é um fato que todo mundo se pergunta, né? Quando virá a próxima Magalu? Porque muita gente enriqueceu aqui nos anos 2020, início de 2021, comprando o Magalu na baixa e vendendo na alta. Quando ela bateu ali 35, 30 reais, né? No gráfico aqui mostra 27,07, me perdoa. Eu comprei Magalu a 23 reais no meio de 2020. Ela foi subindo, e eu com aquela expectativa da Magalu ser disruptiva, ser um varejo disruptivo, um varejo bem baseado ali na família Trajano, que estava muito influente no mercado do varejo, fazendo inovação, rompendo a pandemia com o aplicativo e garantindo que aquilo fosse um crescimento exponencial para a empresa. Só que nos dias de hoje ela está batendo 9,74. Então, para quem comprou Magalu como eu a 20, 23 reais, hoje continua tendo ações da empresa, continua recebendo os dividendos, que não estão altos. O dividendo dela hoje está em 0,36%, então é um dividendo baixo perante ao mercado de ações, mas ainda assim é uma empresa a qual eu acredito que vai voltar a deslanchar, uma vez que o mercado começar a reagir, que as empresas começarem a funcionar melhor, que o mercado de trabalho melhore, né? Então pode ser que a Magalu ela volte a reagir. Então neste momento a gente está perdendo, né? Não é que a gente está perdendo, a gente mantém as mesmas cotas que nós tínhamos, só que se hoje eu for vender aquela cota, um valor que está negociado é 9,74. Quando eu comprei eram 23 reais. Então o mercado de ações ele é muito volátil. Por isso que quando você vai investir, o banco te pergunta qual é o seu perfil de investidor. Porque de acordo com o seu perfil, ele vai ver se você quer mais volatilidade ou não. Hoje em dia, com uma Selic a 7,75 ao ano, muitos desses investimentos em mercado de ações, eles ficam inviáveis em relação ao mercado de capital renda fixa,
de tesouro direto baseado na Selic. Por quê? Pela volatilidade, o risco aumenta e seu risco muito alto. O mercado seguro está pagando um juros muito legal, que é um juros de 7,75, tendendo a 10 até o final do ano. Pode ser que o mercado de renda fixa seja mais viável do que o mercado de ações. Mas no mercado de ações ele é imprevisível. Ao mesmo tempo eu posso comprar uma outra ação que vai deslanchar e essa ação supervalorizar e compensar aquelas as quais eu perdi capital, eu perdi patrimônio investido. Quando você não tem muito conhecimento de ações, qual é a escolha que você pode ter? Você pode comprar um fundo de investimentos. Este fundo de investimentos, o que ele é? Você é um cotista daquele fundo, você compra um fundo de um banco ou uma financeira e este fundo ele investe em diversos ativos. Hoje tem fundos de 100 ativos, de 90 ativos, então o fundo diversifica por você, ele busca maximizar a rentabilidade daqueles ativos e trazer para vocês um capital e uma remuneração no final do mês. O que é a diferença do fundo para comprar uma cota direto de uma ação na bolsa? A diferença é que o fundo, a empresa, né, que gere o fundo, ela vai te cobrar uma taxa administrativa que gira entre 0,1% ou 0,05% até 0,2%. E com isso, aquela empresa ela gera uma administração que vai te garantir um pouco mais de segurança, mas não significa que você vai sair sempre ganhando. Os fundos também acompanham os movimentos do Ibovespa, que foi o primeiro gráfico que nós mostramos hoje. Então, quando você vai para o mercado de ação, você tem diversas escolhas. Sejam elas escolhas de permanecer no mercado de ação comprando ações fixas. Segundo ponto, você pode comprar ações no mercado via fundos de investimentos, aqueles fundos que você acredita mais e que você tem mais confiança sobre o resultado dele. Não acredite em resultados mirabolantes, 20, 30% ao ano, porque isso pode ser muita especulação ou um resultado fora da curva, e também procure empresas às quais você acredite na tese dela, que você acredite no negócio dela. Porque ao mesmo tempo que você compra uma ação de uma empresa, você vira cotista daquela empresa, você vira sócio. E ao virar sócio daquela empresa, você tem que acreditar nela. Porque se você não acredita na empresa, não adianta nada. Você está comprando pelos números e aquilo pode ser uma farsa, né? Pode ser uma especulação. Algumas empresas que passaram por isso no mercado brasileiro, por exemplo, foram as empresas envolvidas lá atrás no escândalo da Lava Jato. Uma delas acabou definitivamente, que foi a Odebrecht. E a Odebrecht, ela tinha ações muito especuladas no mercado, assim como o OGX e outras empresas do grupo, e essas ações foram a zero, ou seja, todos os cotistas tinham um valor, um capital empenhado naquela empresa e eles arruinaram naquele capital e chegaram em zero, porque a empresa decretou falência. Então, quando você compra uma empresa, você está fadado ao risco de poder conseguir crescer junto daquela empresa ou também estar fadado à falência. Eu trouxe aqui outros exemplos, pessoal, que eu gostaria de passar com vocês, né? Que são exemplos os quais eu estudei aqui, eu trouxe uma lista, eu tenho uma lista grande aqui com mais de 20 empresas, mas eu vou falar a top 5 aqui das nossas análises que nós fizemos. Eu não trouxe isso em forma de texto, porque quando a gente vai falar do mercado de ações, hoje é um cenário, amanhã é outro, mas nós estudamos as ações baseadas em patrimônio sobre lucro, patrimônio sobre valor patrimonial, os dividendos que aquelas empresas pagam, sendo realistas, né? Então nós estamos falando de dividendos realistas de até 15% ao ano, nada mais do que isso, e o retorno sobre o valor daquele capital, tá? Empresas com patrimônio líquido acima de bilhões, nós estamos falando.
Nós não estamos falando com patrimônio pequeno, empresas pequenas do Brasil. Nós estamos falando de sociedades anônimas com patrimônio líquido acima de bilhões. Então, dentre elas, o top 10 aqui que nós trouxemos, nos estudos que nós fizemos, foram a CEMIG, em Minas Gerais, o Banco Bradesco, Banco Santander e Banco Itaú, a Camil, fabricante de alimentos, é uma excelente empresa baseada num ranking hoje, que nós trouxemos aqui, com mais de 2,7 bilhões de patrimônio líquido. Outras empresas, né, desse top 10, a própria Grendene, fabricante aí de sandálias e moda feminina. Então tem várias aqui, tem diversas. Eu vou disponibilizar a lista do top 10 no nosso canal do YouTube. Quando esse vídeo for pro canal do YouTube, eu listo a top 10 aqui, que nós classificamos junto do grupo de estudos do 1000 ao Milhão com o Thiago Negro. E o nosso principal foco ao investir é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Quando a gente diversifica, eu estou falando aqui de ações de R$17, de R$20, de R$10, se eu colocar um pouquinho em cada pote, essa diversificação ela vai me trazer um pouco mais de valor agregado para a minha carteira. E quando eu tenho esse valor agregado, a minha chance de prosperar é muito maior. E eu digo mais, quando a gente fala de investir no mercado de ações, nós não vamos sair ganhando sempre no mercado de ações. Tem dias que nós vamos ganhar, tem dias que nós vamos perder. O que a gente precisa olhar no mercado de ações? A longo prazo. Quando nós investimos a longo prazo, a gente para de pensar nesse serrote, que são os altos e baixos do dia a dia, e a gente pensa 10, 15 anos à frente. Estou investindo em empresas das quais eu acredito. Quando eu deixar de acreditar numa empresa, a gente tem que vender mesmo. Como assim? A gente compra um carro e aquele carro não está servindo mais para a gente. Então a gente tem que passar, não pode ter um apego muito grande, porque este apego faz com que a gente chegue ao zero. Quando aquela empresa ela só dá problema, para de prosperar, para de dar lucro, ela para de valer a pena para nós no nosso dia a dia, nós temos que desfazer dela e procurar um carro novo, ou seja, procurar uma empresa nova, com conceitos que estão contemporâneos, conceitos que estão alinhados com o que a gente está vivendo naquele momento. O mercado de ações é como você investir no seu próprio negócio. Você tem que acreditar no seu negócio, você tem que estar alinhado com os princípios do seu negócio e trazer valor para aquilo. Por quê? Porque quando você investe no mercado de ações numa empresa que você não acredita, que você não tem os seus princípios alinhados com ela, e às vezes você não compra daquela empresa, você está desalinhado com o princípio de investir numa empresa que você não acredita. Então, comprem de empresas que vocês acreditam, comprem de empresas que vocês tenham ali todo o know-how e os princípios daquela empresa enraizados nos seus princípios, porque se você só olha o quanto você recebe e não olha o quanto você vai prosperar junto daquela empresa, você trará para você uma dificuldade imensa em garantir prosperidade, que aquelas ações elas cresçam junto com vocês, que vocês procurem cada vez mais valorizar aquela empresa, publicar ela e crescer junto com ela. Quando você olha uma empresa, você olha assim, o patrimônio líquido dela está lá em cima, às vezes aquela empresa ela já chegou no seu grau de maturidade. Algumas empresas pequenas, como uma fintech, elas podem agregar muito mais valor para você, porque num curto espaço de tempo, em 2, 3 anos, ela pode chegar num nível de um banco aí de alto valor. Eu estou falando aqui, por exemplo, de uma fintech que é o Nubank, que está lançando IPO agora. Eu não acredito que o valor da ação dela no IPO seja o melhor valor. Ela está lançando a R$10 uma ação. Mas o que o Nubank fez? Ele distribuiu BDRs a todos os seus clientes para garantir que os clientes Nubank eles sejam parte societária daquela empresa que está lançando ações na Bolsa de Valores. Então nós que somos clientes do Nubank e quisermos ganhar uma ação, nós estamos ganhando 1/6 de um BDR daquele IPO. Isso não quer dizer que a gente vai ficar com mais dinheiro ou menos dinheiro, quer dizer que a gente é parte societária
daquele banco que está crescendo. Então ele começou como um banco privado, fintech, nasceu digital, 100% digital, não tem nenhuma agência, e hoje já está lançando ações na Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Então quando você investe numa pequena empresa e ela cresce exponencialmente, pode ser que você saia ganhando. Ao mesmo tempo, eu prefiro hoje investir em empresas consolidadas, as quais vão me dar tranquilidade e um equilíbrio no seu valor de mercado. Então essa é uma escolha minha hoje no meu padrão de investimento. Não quer dizer que isso funcione para todo mundo, mas quer dizer que isso funciona para nós hoje. Eu e o meu grupo de investimentos, hoje já somos mais de 10 pessoas e buscamos sempre investimentos com maior segurança, mesmo investindo na Bolsa de Valores. Algum risco a gente corre, sempre, mas a gente busca sempre prosperar. Para você que ficou aqui até agora, deixaremos uma lista de 20 ações as quais a gente estudou e acredita ser ações de excelente desenvolvimento no Brasil. Essas ações, elas não são recomendações, mas elas estão classificadas de acordo com a cotação, patrimônio sobre lucro, patrimônio sobre valor patrimonial, dividend yield, que são os dividendos que nós recebemos, né? O ROI, que é o retorno sobre o valor da empresa, e o patrimônio líquido. Nenhuma delas aqui tem um patrimônio líquido menor de 1 bilhão. Então são ações de empresas realmente consolidadas no mercado brasileiro e que trazem e agregam valor para o nosso dia a dia. Estude sobre essas ações. Cada vez mais nós vamos divulgar vídeos aqui procurando compartilhar com vocês o que a gente vai aprendendo. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho de notificação. Nós vamos publicar pelo menos um vídeo por semana, estamos caminhando para 2 vídeos por semana e cada vez especificando, falando sobre uma ação, um fundo imobiliário, sobre uma ETF ou uma BDR. Aquele abraço, eu sou Lucas Menezes e esse é o nosso canal MNZ.